o processo de fala, que começa também no pensamento. Por isso que eu interliguei ele aqui, ó. Tudo começa aqui. O processo de fala começa também no pensamento. Porque o processo de fala, como qualquer processo motor, seja de qualquer músculo, que você vai movimentar alguns músculos, como a gente fala na fala, músculos articulatórios, músculos fonadores, tem vários processos. A fala, então, é um processo complexo. E tem esse processo. Eu quero te explicar mais cientificamente. Eu não sou professor de biologia. Se você está comigo até o final aqui, eu vou te dar um embasamento teórico básico. E se você quiser se aprofundar, você vai lá no meu WhatsApp. Eu quero te dar eu só vou dar para pessoas que querem. Você vai lá no meu WhatsApp e vai me pedir: eu quero a aula do professor de biologia especializado. Você falou do processo de fala. Eu vou te dar. Eu vou te explicar aqui só para você entender. Porque a gente não precisa ser um professor, não precisamos ser neurocientista para entender o processo de fala. Que é basicamente isso. Psicológico, mental, elétrico, biológico, químico, motor. O processo de fala é desse tipo. Deixa eu beber uma aguinha. O processo de fala é isso aqui. Ele começa no mental. O processo mental ele é elétrico. Eu vou te explicar por quê. Depois ele é bioquímico. Ele traz para a biologia, quimicamente falando, e transmite para o motor. Para a motora, se você quiser. Que são os músculos. E eu denominei, não existe, eu não sei se existe essa palavra, mas eu quis denominar um palavrão bem grande aqui, que ele é o quê? Psicoelétrico bioquímico motor. O que significa isso? É que começa no seu psicológico, começa na sua mente, com um simples pensamento. Vamos fazer uma suposição, a pessoa te perguntou: por favor, que horas são? Que horas tem? Pode me informar as horas? Você vai pensar, você vai raciocinar antes de falar, antes de você começar a mexer, os músculos articulatórios, os músculos fonadores, os órgãos fonadores, o que for, você vai pensar, você vai dar um estímulo elétrico, que vai gerar um estímulo bioquímico, que vai transmitir para os seus músculos, que nesse caso é o músculo da fala. Esse é o processo da fala. Você pensa, por isso que é tão importante a visualização. E é tão importante a ancoragem, que eu tanto prezo aqui. Tanto falo para vocês fazerem e vocês aprenderem. Porque tudo começa no pensamento. E esse processo é segundos, meio segundo, na verdade. Esse comando é muito rápido. É muito rápido. Então eu quero te falar agora aqui, para você entender. Mas cientificamente falando, que o processo neural da fala. Eu não sou nenhum professor, como eu falei. Se você quiser algo mais específico, eu te dou. Tem um canal muito bom aqui, eu te dou. Eu não vou deixar aqui na descrição o link. Só vou dar para pessoas que querem saber mais um pouquinho. Eu quero. Então você vai lá no meu WhatsApp. Tá aqui o número. Tá um link aqui que você só clicar que vai direto. E vou te dar são 2 vídeos falando de sinapse neural e falando de neuromuscular, neurônio neuromuscular, que é o processo que a gente vai ver aqui agora, basicamente, simplesmente para te explicar. Esse aqui é o neurônios, né? Eu não vou falar as nuances dele aqui sobre axônio, mielina, dendritos, não importa. Se você quiser saber disso,
Eu sei disso, mas eu não quero me aprofundar nisso aí, que eu não sou professor de biologia. Só quero trazer um norte para você entender, cientificamente falando, que o pensamento positivo, o pensamento adequado, o mindset do fluente, ele vai te transformar. Não porque eu quero, não porque, vou pensar positivo, pensa positivo, não. Você vai conseguir transformar o seu corpo, sua mente, e ao longo do tempo, treinando, claro, você tem que estar treinando, não adianta só pensar positivo, que vai acontecer, eu posso, tá aqui, ó, aqui. Eu quero, eu posso, eu consigo, não vai adiantar muito. Você vai ter que estar treinando, entendeu? Você tem que estar treinando, tem que estar fazendo o processo de fala, porque o processo de fala que vai dar automação, que vai fazer outras conexões neurais no seu cérebro, vai fazer a automação da sua fala. É por isso que pessoas hoje, elas têm, daqui a pouquinho, pessoas hoje, elas falam normalmente com a pessoa conhecida, mas muda o ambiente, acabou. Entendeu? Por quê? O pensamento, os comandos neurais ainda não estão interligados, igual o meu está, igual do meu amigo Alexandre, igual outros que já estão. O seu processo de fala, o processo que você fala, a automação fonética, vamos falar assim, esse processo da fala já está automatizado no seu cérebro. Mas quando entra um ambiente adverso, como eu já falei, quando entra um problema maior, uma temorosidade maior, um temor maior, uma oportunidade de fala diferente, beber água, você começa a desconectar as conexões do seu cérebro, dá um bug cerebral, você mesmo não entende por que acontece comigo. E hoje você vai entender, vamos lá. Esse é o processo neural da fala. Tá aqui, esse vermelho aqui, rosa na verdade, esse quadro aqui, onde eu toquei, ele ficou no azulzinho. Esse aqui é o neurônio, onde ele começa, o sentido aqui de esquerda para a direita. Então começa aqui, você pensou, vamos lá, pensei em falar visualização, pensei em falar televisão de 46 polegadas da LG. Você pensou isso aí. Você vai mandar um comando para o seu neurônio, porque o seu neurônio vai levar o seu sistema nervoso e o seu sistema periférico. Isso, você começou aqui, vou até mudar aqui, ó, se eu consigo abaixar um pouco, pronto. Você começou o seu psico, o seu mental, que vai dar um comando elétrico aqui, ó, um comando elétrico que vai passar pelo axônio, que vai até para a parte de baixo, que vai fazer outras conexões. Só que esse processo elétrico, ele acaba num determinado local. Ele acaba lá na fenda sináptica, que é esse parte aqui de baixo que eu vou orientar aqui. Pronto. Esse aqui, se você observar bem, são essas nuances rosas. Aqui, no impulso nervoso, ele é elétrico. Quando chega aqui na fenda sináptica, não tem mais eletricidade, vai virar bioquímica. E quem vai transmitir esse comando vai ser os neurotransmissores, que você já conhece. Eu vou trazer depois, que os mais importantes aqui é a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, que comanda, entendeu? Que comanda ali. Aqui vão criar liberações de neurotransmissores, e com isso ele vai continuar a dando impulso até chegar no seu músculo, que é aqui. Calma aí, deixa eu passar. Pronto. Aqui, que é o neurônio motor, que vai dar um estímulo no músculo, que você vai conseguir falar.
Entendeu? Só que, agora eu vou te explicar por que a gente teme, a gente fica com medo, a gente fica etc, etc. Porque nada mais é que são os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles têm que estar adequados no seu nível máximo, no seu cérebro. A serotonina, a dopamina e outros neurotransmissores, o GABA, esses três são os principais para a fala. Beber água rapidinho. Esses três são principais para a fala. Tem outros, tem a adrenalina, tem outros. Esses neurotransmissores vão dar o comando. Se você chegar com uma serotonina baixa, uma dopamina baixa no seu processo mental, você não vai ter. A dopamina nada mais é que é o prazer. Claro que a gente não pode estar com a dopamina elevada demais, porque a gente vai ficar muito empolgado. Quando o cara está com uma dopamina muito elevada, ele está super empolgado. Isso vai atrapalhar a nossa fala, porque a gente vai ter uma tendência de falar mais rápido. Então o equilíbrio sempre é melhor. E a serotonina, ela vem como hormônio da felicidade. Esses dois neurotransmissores, na verdade, são os mais importantes para nós. Que um é do prazer. Quanto mais tiver dopamina, mais prazeroso vai ser. Lembrando que não pode ter elevado, tem que ser níveis normais. E a serotonina é da felicidade. Quanto mais baixa tiver a serotonina, mais triste você vai estar. E se você tiver pensamentos negativos, você vai cair, infelizmente, naqueles padrões e vai abaixar a serotonina. E a dopamina, você não vai ter prazer de fazer nada, você não vai ter... Isso começa tudo no pensamento. Como que você vai dar um estímulo para o seu músculo da fala se você está enviando os comandos errados? Ou então o comando está certo, mas os transmissores tá totalmente errado. É igual como se fosse um fio desencapado. Se você tiver um cortezinho ali numa luz, ela vai tender a queimar o aparelho. E é isso que a gente não quer. Então, basicamente, é você entender isso. Esse é o processo de fala. Por isso que é tão importante, nesse processo de fala, você entender que o pensamento positivo... Eu trouxe isso aqui tudo para te explicar, basicamente, que o pensamento positivo, ele vai te ajudar porque vai aumentar os neurotransmissores que vão te ajudar, vai trazer os níveis normais, vai equilibrar os seus neurotransmissores, nem muito nem bom, sempre o equilíbrio, principalmente da dopamina, porque ele vai trazer para você uma fala, muita empolgação. Claro, nós temos que estar empolgado, mas se tiver muita empolgação, a gente vai falar mais rápido. Então, sempre equilibrado. Tudo na vida é equilíbrio. Então você vai entender. E se você quiser se aprofundar bem mais nesse processo, que não é só o processo neural da fala, e sim o processo como um todo, do músculo em geral, do nosso músculo esquelético, quero te dar as 2 aulas de um professor muito bom aqui do YouTube, que eu vi isso aqui no estudo científico, mas eu quero te dar para ficar mais fácil para você entender. Esse professor é muito bom. Se você quiser, você vai lá no meu WhatsApp, me pede, que eu vou te dar lá no meu WhatsApp os 2 links para você ver a aula dele, que é muito bom para você ter mais bagagem para entender esse processo do pensamento, porque tudo começa no pensamento, independente se você vai chutar a bola ou se você vai falar. Criei uma lista VIP no meu WhatsApp com técnicas exclusivas para você. Quer participar? Link na descrição. Não esqueça de comentar, curtir e se inscrever no canal.
e compartilhe para aquele amigo que você conhece que gagueja e não acredita que a superação é possível. Nesse momento está aparecendo alguns vídeos exclusivos para você. Escolha um e aprenda a eliminar, curar e superar a sua gagueira hoje.